O calor está sufocante, mas é uma realidade constante, né? Com essas ondas de calor no país, e a tendência é continuar assim até dezembro. E o jeito é a gente se proteger de toda forma dessa exposição solar, né? E a crise climática nos traz cada vez mais expectativas, infelizmente, da coisa piorar. E aí a gente tem que cuidar bem da pele também, né? Eu vou sentar aqui agora para falar com o médico dermatologista James Lima. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Viu? E a gente vai falar de um assunto que eu acho que todo mundo lhe procura toda hora para falar. Eu mesma hoje me arrumando, estava mostrando para a Cristina, nossa, eu nunca tive essas manchas, agora estou tendo, fui no dermatologista, meu braço está ressecado, a gente o tempo todo falando de problemas de pele. Quais são, vamos abrir logo perguntando que todo mundo da nossa audiência deve estar querendo saber. A gente se enche de creme, se enche de protetor solar antes de sair de casa. Quais são esses cuidados básicos e de que forma a gente deve usar, doutor? Como você falou, infelizmente as questões de pele elas são muito comuns, são muito recorrentes no dia a dia, a gente percebe muito isso. E alguns cuidados que a gente pode fazer em casa são essenciais. O primeiro, mais importante de todos, é o uso do filtro solar todos os dias e que precisa ser reaplicado ao longo do dia. Esse é o cuidado principal. Esse é o detalhe, né? Porque a gente passa e vem trabalhar e acha que está tudo bem, talvez na volta passe de novo. De quanto em quanto tempo a gente deve estar mudando e passando novamente? Então, a orientação das sociedades é que a gente faça aplicações a cada 2 horas. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, na prática não é tão factível, né? Então, a orientação que a gente costuma passar para os nossos pacientes, para os telespectadores, é que a gente tente encaixar na nossa rotina pelo menos 3 aplicações ao longo do dia. Então, a gente aplica uma de manhã cedo, né? Uma ali perto da hora do almoço e uma no início da tarde, já dá uma cobertura de proteção solar interessante. Certo. Ainda hoje, infelizmente, eu ouço algumas pessoas dizerem que só usam creme hidratante, não tem hábito, é caro, enfim, todas as desculpas do mundo, que a gente sabe que a parte financeira conta muito, não é barato, mas tem de vários preços, a gente também pode, né, fazer pesquisas, enfim. Mas e aquela pessoa que realmente não tem condições, doutor, de estar passando protetor solar 3 vezes ao dia, como é que ela pode fazer? Exatamente, a gente tem produtos, como você falou, hoje em dia, graças a Deus, existe uma tendência da gente ter lançamentos cada vez mais acessíveis. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem produtos de proteção solar custando R$20, R$30, que é um valor relativamente acessível para a maioria das famílias. Então é importante a gente sempre fazer essa pesquisa de preço e esses protetores, mesmo que sejam mais baratos, eles também são eficazes na proteção solar. Ótimo saber. Então é seguro da gente utilizar, vale a pena fazer uma pesquisa, um protetor no mínimo fator 30 e que seja comprado numa farmácia. A cor da pele, ela influencia de que forma e como a gente tem que fazer a procura, porque sempre a divulgação é de que quanto mais melanina na pele, mais a gente tem que se proteger e o fator tem que ser maior. É isso mesmo, doutor? Então, a gente, quando tem muita melanina, a gente fica com a pele mais pigmentada, como a nossa, né? Isso. E isso faz com que a nossa pele tenha naturalmente uma proteção maior, mas isso não significa que a gente está isento dos danos. Então, mesmo assim, a gente precisa realizar a aplicação. Pessoas que têm menos melanina, geralmente que são mais brancas, elas podem necessitar de protetores com fator de proteção mais alto. Mas, geralmente, mesmo as pessoas mais brancas, quando a gente faz a aplicação fator 30 de forma correta, já é o suficiente para a gente garantir a proteção. Certo. Piauí sempre foi e é e será um dos estados mais quentes, né, do nosso país. Nossas temperaturas agora passam de 40 graus, de vez em quando. Então, o problema mundial, né, fez com que aqui a gente tivesse uma temperatura ainda mais alta, como nos outros estados. O que isso pode influenciar na nossa mudança de hábito, além do protetor solar? Também eu esqueci de falar que se você não pode de jeito nenhum, não tem R$30, não tem 20, você pode se proteger com uma blusa de manga comprida, né? Com certeza. Se não for do tecido apropriado, porque tem o tecido apropriado também, mas utilize uma meia, né? Já funciona. O importante é se proteger. Bem, e aí, doutor, dentro desse quadro, o que a gente pode ter se a gente não usar mesmo protetor solar? Quais são os males que pode causar a nossa pele?
Geralmente o sol ele é um grande vilão no intuito de gerar lesões que são suspeitas de câncer. Sim. Infelizmente o grande risco é a gente desenvolver o câncer de pele. Sim. E a gente tem cânceres de pele que são mais simples e outros que são bastante agressivos, inclusive podem levar à morte também. Então é essencial a gente ter a proteção solar em primeiro lugar por conta do câncer de pele. Sim. Mas além do câncer de pele, a gente tem outros danos que o sol pode causar. O sol, por exemplo, é um grande causador de manchas. A gente vê bastante no dia a dia, no consultório, a gente vê pessoas que têm várias manchas na parte exposta ao sol. Quando vira o braço, quando vai olhar o abdômen, a gente está com a pele completamente ilesa. Então a gente vê muito essa relação com a exposição solar. E além disso, o sol também pode desenvolver um envelhecimento aumentado, a gente vê as rugas mais profundas na região que se expõe ao sol e uma pele mais ressecada. O sol pode trazer todo esse dano, então é interessante, é essencial, ainda mais nesse período agora de sol mais intenso, que a gente reforce a proteção. Outro ponto que sempre me perguntam, e me perguntaram aqui quando souberam que eu ia lhe entrevistar, além do sol, quais são os outros fatores que podem fazer com que as pessoas tenham esse problema de pele mais acentuado, principalmente aquelas pessoas que são alérgicas? Pronto, um dos principais são os agentes que geram ressecamento. É muito comum a gente se expor a alguns agentes no dia a dia, como por exemplo, álcool, é uma coisa que ainda mais nesse período a gente tem usado muito, acaba ressecando muito a pele. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, usando no banho buchas ou esponjas para esfregar a pele, o que acaba ressecando mais ainda, piorando Vamos abrir um parênteses alergias. sobre a esponja, doutor. Tem a esponja comum, né, a esponja natural que a gente usa, né, que tira mesmo lá do pé, deixa secar e usa aquela bucha, Isso. E tem a industrializada, né? Tem as esponjas que você compra na loja, embora essa também você compre, né? Já vem agora. Então, o uso, pode usar, não pode esfregar demais, nenhuma nem a outra, isso? A gente orienta que não use nenhuma das duas. Nossa, que a pele seja com o mercado bem friccionada com as mãos somente, que é o suficiente. Quer dizer que é melhor não usar bucha. A nossa pele é uma barreira. É uma barreira que deixa que certas coisas passem para dentro e para fora. Sim. Quando a gente usa uma bucha, uma esponja ou qualquer agente que comprometa essa barreira, a gente favorece que perca mais água através da pele e que os agentes penetrem com mais facilidade. Então a gente piora a alergia, piora quem tem coceira, piora a coceira e o ressecamento da pele fica muito mais intenso. Então o que a gente orienta? Geralmente os banhos sejam banhos sem buchas, sem esponjas, que os banhos sejam com sabonetes mais suaves, mais infantis, né? Sabonetes neutros. É comum no dia a dia da clínica a gente ver o paciente usando sabão de coco para esfregar a pele. E isso é uma coisa que a gente não recomenda justamente por conta do ressecamento, né? E que os banhos nesse período, eu sei que está quente pra caramba, a gente quer ficar embaixo do chuveiro o tempo todo, né? Mas se for toda hora para baixo do chuveiro, o ideal é que a gente não passe sabonete todas as vezes, justamente porque o sabonete compromete, se a gente usar demais, essa função de barreira. É porque a gente, quando vai tomar banho, né? A gente está em casa, às vezes toma banho toda hora, quer passar o sabonete. Sabonete dá prazer, né? O sabonete é prazeroso, tem espuma, é cheiroso. Você já está ali naquele estresse, naquele calor dentro de casa. Então o banho, ele já suaviza, né? Geladinho e tal. Aí você bota o sabonete. Usa o líquido que é melhor. E aí, doutor, o líquido não? Tanto o sabonete líquido quanto o sabonete barra, eles têm a mesma função. Então, o negócio é só usar o sabonete uma, duas vezes. A quantidade. Uma vez só por dia, sabonete é 2. A gente pede pelo menos 2 vezes. Em pessoas com pele mais ressecada, pode ter que usar menos. Em pessoas com pele normal, se a pessoa ficar indo ao banheiro sempre tomar banho, a gente pode usar o sabonete nas áreas de cheiro, que a gente chama, que são pescoço, axilas, região genital e nos pés. Essas regiões não são tão propensas ao ressecamento como, por exemplo, os braços, as pernas, o colo, que são regiões que ressecam mais. Então, são essas que a gente tem que dar uma segurada no sabonete. Olha aí, já viu, né? Bom? Tem que ter atenção. Outra coisa, as pessoas às vezes têm a pele oleosa, né? Muito oleosa. Também couro cabeludo, problema de seborreia. Quais são as dicas que o senhor dá? Porque o sol misturado com a pessoa já ter a pele oleosa, né? A gente olha assim,
Ah lá, ó, tem alguém aqui no estúdio dizendo, ó, e eu vou dizer aqui, meu filho, o João Marcos, tem a pele oleosa também. Então tem todos os cuidados, tem um monte de cuidados que tem que tomar, mas o sol deve piorar ainda mais. certeza. E aí, qual é a sua orientação? Com certeza. Geralmente as pessoas de pele oleosa, a gente recomenda duas coisas. Em primeiro lugar, o uso de produtos específicos de pele oleosa, como por exemplo, protetor solar tem que ser um pouquinho mais sequinho. Às vezes, se a gente deixar um protetor convencional, a pessoa com pele oleosa não vai tolerar o uso, então vai acabar deixando vendo aí, de Ed? usar. Protetor Entendeu? solar mais sequinho. Mais sequinho. A gente tem no mercado tem várias opções de toque seco, o fator um vem pouco mais baixo, tem escrito no isso, rótulo, toque toque seco. Entendeu? Que são protetores que você aplica e logo absorve, não fica aquele aspecto oleoso. Então quem tem a pele oleosa já sabe aí, né? Tem que usar. E o sabonetezinho de controle de oleosidade. A gente tem alguns sabonetes também, na farmácia tem descrito no rótulo do sabonete que ele é um sabonete facial de controle de oleosidade. Certo. A gente pode usar no dia a dia, isso vai diminuindo aquela seborréia, aquele brilho ao longo do tempo. Quando isso não é suficiente, o ideal é ir ao dermatologista, porque existem medicamentos que a gente aplica que diminuem a oleosidade da pele, os poros, o brilho da pele, consegue ser diminuído com o uso de medicamentos também. Uma última pergunta aqui. Hein, Ed? Uma amiga está perguntando se com a idade a pele vai ficando mais seca, ainda mais para a gente que é de pele negra e a pele vai ficando mais seca. E eu estou observando, olha, é a consulta ao vivo, que a gente, mas eu já ouvi também isso do meu dermatologista. Com o tempo, por isso que eu quero dividir com vocês. Com o tempo também, a pele, a gente vai apresentando alguns problemas de pele, principalmente da pele negra, ou não? Todo mundo, quando vai chegando a uma certa idade, vai realmente apresentando mais problemas de saúde, e a pele também é um fator. O envelhecimento da pele, ele é influenciado por muitas questões. Por exemplo, a parte hormonal nas mulheres, ela influencia muito no ressecamento e na oleosidade. Tem mulheres que vão chegando perto da fase da menopausa e percebem a diferença no aspecto da pele, o ressecamento nos braços, na face. Olha aí, vocês mulheres que estão chegando perto da menopausa. Também outros fatores, como você falou, o tipo de pele, né, o também fototipo, quanto mais a gente tem melanina, pessoas de pele mais negra podem ter um envelhecimento diferente das pessoas de pele branca. Entendeu? E aí é procurar o dermatologista, né? O não essencial tem é que você tenha um dermato te acompanhando ao longo da vida. Isso. Pelo menos uma vez por ano, mesmo que a gente não tenha nenhuma queixa, é importante a gente ir avaliar a pele completa, olhar sinal por sinal, lesão por lesão, ver como é que estão as unhas, os cabelos, para a gente orientar o cuidado com esse nosso órgão do corpo ao longo da vida. Pronto, você falou de outra coisa que, antes de encerrar, eu tenho que falar que são os sinais também. Sinais, a gente apresenta muitos sinais, algumas pessoas mais do que as outras. Tem que observar também, né? O senhor tocou na questão do câncer de pele. Isso. E as pessoas falam, não, mas câncer de pele tem cura, é mais ameno. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os sinais, né? Nem todo sinal deve ser retirado, todos fazem biópsia. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? A gente tem vários tipos de sinal, alguns podem ser câncer de pele, inclusive alguns cânceres de pele são agressivos e podem causar a morte. Então a gente tem muito essa tendência de achar que o câncer de pele é mais tranquilo, mas não necessariamente. A gente tem alguns tipos que são mais tranquilos e são perfeitamente curáveis quando a gente diagnostica precocemente. Se a gente diagnostica cedo, a gente consegue tratar e curar. A gente necessariamente precisa olhar de um por um. A gente olha tanto a olho nu quanto com um aparelho que a gente usa no consultório. Essa nossa avaliação vai nos ajudar a diferenciar quais são os sinais que são benignos, de que a gente pode ficar só acompanhando ao longo da vida, ou quais são os sinais que já são malignos ou estão naquele processo de transformação, porque aí esses é que a gente precisa tratar para poder resolver. Dr. James Lima, muito obrigada pelas informações. Ainda tem muita coisa aqui para perguntar, mas certamente eu tenho sua rede social, seu contato, que pode deixar aqui com a gente, e as pessoas que estão aqui tocando no meu celular direto e que também estão nos assistindo, nos acompanhando pelas nossas redes sociais, enfim, podem entrar em contato e tirar suas dúvidas. Fique à vontade. A gente tem um Instagram que a gente dá orientações de cuidados com a pele, de dicas para o envelhecimento todos os dias, que é o dr.jameslima, né? Dr.jameslima. E aí lá todos os dias a gente está falando sobre o envelhecimento da pele e cuidados que a gente tem que ter.